Olá, pessoal! Para você que estava esperando ansiosamente, assim como eu, o primeiro dia do nosso workshop online de escrita científica. O nosso workshop tem como tema do zero ao seu artigo em odontologia. A Josi acabou de entrar! Josi, que saudade de você! A gente precisa sentar um dia e tomar um café para você me contar tudo o que está acontecendo. Vamos lá! Então é o seguinte, essa live, o que é que nós temos então como cronograma para hoje? Hoje a gente vai discutir as diferentes necessidades dos inscritos no nosso programa, vamos elaborar, vamos conversar sobre formulação de perguntas iniciais ou focus question, ou como você queira chamar, a pergunta que dá energia, que dá uma luz para guiar o seu trabalho. A gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer e como escrever os case reports e também por que escrever os projetos de pesquisa. Josi, quanto tempo a gente não se vê, hein? Que saudade de você. Depois você me conta o que você está fazendo. E a Lorena? E o marido? Então vamos lá. Os inscritos no nosso workshop, eles receberam um formulário. Eles receberam um formulário no qual eles me responderam e me disseram quais são as dificuldades que eles têm em fazer a redação científica ou qual é o motivo principal para eles estarem participando desse workshop. E dentre esses inscritos, a gente recebeu respostas do gênero projeto de iniciação científica, relatório de iniciação científica, case report, as pessoas querem fazer publicações pessoais. Também a gente recebeu bastante dificuldades em desenvolver partes específicas de uma dissertação ou de uma tese. Então, agora, nesse primeiro dia, a gente vai dar uma pincelada geral e aí, então, no segundo dia, a gente vai falando mais especificamente da necessidade de cada um. É o seguinte... Iniciação científica, projeto e relatório, eles têm algumas coisas em comum. Mas o que é mais importante que essas pessoas tenham bem definido, primeiro, a metodologia que foi desenvolvida. A metodologia que foi desenvolvida no caso do projeto, ela será desenvolvida. Essa metodologia, ela tem que estar toda escrita no futuro. Então, por exemplo, vamos conversar, por exemplo, sobre recobrimento radicular. Os pacientes receberão, os pacientes serão selecionados, os procedimentos serão executados com anestesia local. Então, sempre no futuro, desculpa. Sempre no futuro. Quando eu vou escrever o relatório, eu tenho que escrever tudo o que já aconteceu. Então, usando o mesmo exemplo, os pacientes receberam, os pacientes foram selecionados, os pacientes foram incluídos, os pacientes sofreram. Então, essa é uma diferença básica. Quando você vai escrever o projeto, você coloca tudo o que vai ainda acontecer durante o desenvolvimento dessa metodologia. Quando você vai escrever o relatório, você vai contar o que já aconteceu. Tem bastante gente entrando agora, eu estou vendo a Viviane, a Júlia Helena, a Dani, e eu vou lembrar vocês, a Luciene, a Lu, professora da Buco, tudo bem, Lu? Nós temos um grupo do WhatsApp, quem se inscreveu nesse workshop, entrou o Thales também, oi Thales! Quem se inscreveu no workshop também faz parte, foi convidado a entrar nesse grupo de WhatsApp. Vocês poderão estar enviando perguntas específicas para mim pelo grupo de WhatsApp ou aqui pelo Instagram. No grupo qual que é a grande diferença de mandar a pergunta por lá ou por aqui? Quem está no grupo de WhatsApp também está recebendo material extra. Então, por exemplo, hoje teve alguns alunos que me fizeram perguntas muito específicas sobre o material que eles estão desenvolvendo. Então, eu já coloquei lá os artigos relacionados com esse material.
Uma outra questão, para quem vai escrever case reports, eles queriam dicas. Então, eu já deixei lá um mapinha, um fluxograma de uma publicação a respeito de um checklist a respeito de case reports, para que eles possam ir seguindo. Então, quem quiser pode participar do grupo do WhatsApp, recebendo material extra, ou então vai acompanhando o nosso workshop online. Lembrando que esse workshop acontece hoje, a segunda aula é quarta e a terceira aula é na sexta, certo? Vamos voltando para quem não pegou do começo. Olá, Diego, tudo bem? É o seguinte, quem respondeu o formulário que eu enviei lá no grupo de WhatsApp me deu um direcionamento para essa primeira aula. Então, as pessoas querem saber como é que eles fazem para escrever um relatório e um projeto de pesquisa. Lembrando que no projeto de pesquisa, todos os verbos vão no futuro, porque será feito. No relatório de iniciação científica, tudo o que você já fez. Normalmente, você pega o seu projeto, a metodologia do seu projeto e descreve, então, com o verbo no passado, o que já foi feito, colocando ali alguma alteração que ocorreu, que transcorreu. Que mais? Qual é a importância desse workshop hoje? É para que vocês entendam essa metodologia que eu vou começar explicando hoje para vocês. Quando a gente monta o texto, ou quando a gente está dando aula de redação científica, é muito comum eu pegar o texto e os alunos falarem assim: olha, professor, eu já escrevi toda a introdução, mas eu digo para ele: introdução do quê? E eles ficam assim: do meu trabalho. Mas espera aí, você já tem objetivo? Você já escreveu o caso clínico? Não. Então por que você escreveu a introdução? Olha só, vocês não vão esquecer disso. Quando você começa a escrever o seu trabalho, você tem que saber para onde você quer chegar. Vamos pensar numa viagem. Vamos supor, eu vou para a praia. Eu moro em Curitiba e eu vou para a praia. Eu tenho que saber quais são as estradas que me levam até a praia. Qual é o meu destino final? Quando eu defino o meu destino final, eu posso então definir qual estrada eu vou tomar. Quando você começa a escrever o seu trabalho, você tem que saber qual é o seu destino final. Como é que você define o seu destino final? Com a sua pergunta inicial. Pessoal que mandou lá no grupo de WhatsApp para mim que tem dificuldade em escrever os parágrafos da discussão. Eu sei que é um assunto que a gente vai retomar na quarta, falando mais especificamente sobre isso, mas hoje é para dar uma geral, para a gente aparar as arestas e seguir em frente. Quando eu faço a minha pergunta inicial, tudo que eu vou escrever no meu trabalho tem que estar, de certo modo, relacionado com essa pergunta. Então, todas as vezes que você pensa num parágrafo novo da discussão, você tem que pensar: será que esse parágrafo responde pelo menos uma parte da minha pergunta inicial? Será que este parágrafo que eu escrevi, ele ajuda a contar essa história? Se a sua pergunta falou, teve como resposta, não sei, ou depende, é melhor você apagar esse parágrafo porque ele não está funcionando. Se você perguntou para você mesmo, será que esse parágrafo ajuda na resposta e falou sim, ótimo, você está no caminho. Agora, quando você não tem certeza se esse assunto que você começou a desenvolver responde a sua pergunta inicial, é melhor você mudar. Tem uma pessoa aqui falando para mim que essa pergunta inicial é uma maratona. Sim, é uma maratona. Quando você sabe se você vai correr, aliás, é matadora. Essa pergunta inicial, ela é uma maratona, ela é matadora. Ela é uma maratona porque ela define todo o seu trajeto. Ela é a luz do seu farol. É ela que vai guiar todo o trajeto do seu caminho. E ela é matadora porque se você define uma pergunta inicial muito bem definida logo no início do seu trabalho, todo ele transcorre de maneira muito mais tranquila. Certo? Então, vamos lá. Eu preciso que vocês também me digam, no final dessa aula, o que te chamou mais atenção. Você pode colocar aqui nos comentários ou você pode colocar lá nos comentários do nosso grupo de WhatsApp. Falando em grupo de WhatsApp, já tenho aqui algumas perguntinhas. Só um minuto.
Ok. A Maria, eu acho que é Maria Helena, ela me perguntou sobre, para vocês terem um exemplo de pergunta inicial, sobre cirurgia. A pergunta dela era: o que fazer na cirurgia? Olha só, Maria Helena. Quando você vai fazer a sua pergunta inicial e ela é muito abrangente, ela te coloca numa situação muito difícil. Karen também entrou. Karen é minha colega da graduação. Oi, Karen. Tudo bem? Olha só, quando você faz uma pergunta muito abrangente, você tem muita coisa para responder. E quando você faz uma pergunta muito focada, ela fica com uma resposta muito murchinha. Então, você tem que fazer uma pergunta que não seja abrangente demais, como, por exemplo, o que eu posso fazer na cirurgia, e nem tão pequenininha como, por exemplo, qual é o instrumento que eu uso para luxar o dente ou qual o instrumento que eu uso para fazer a extração do dente. Eu diria para Maria Helena, então, a sua pergunta inicial poderia ser: quais são os materiais, quais são as especificações ou quais são os tipos de materiais que eu utilizo na cirurgia X. Por exemplo, numa cirurgia paraendodôntica. Ou então, qual o biomaterial indicado para uma situação X ou numa situação Y. Vocês conseguem entender? Eu continuo falando de cirurgia, eu continuo falando de material na cirurgia, mas agora eu tenho uma pergunta mais restrita, eu tenho uma pergunta mais objetiva. Semana passada, a gente estava tendo esse mesmo curso, só que presencial, numa universidade aqui de Curitiba. E um aluno, ele tem um caso lindíssimo. Esse caso, ele fala de uma paciente que ela tinha duas opções de tratamento. Essa paciente tinha os molares superiores e ela tinha, só os molares superiores, ela tinha como opção, acho que o incisivo central e os molares, ela tinha como opção fazer a extração dos dentes restantes e colocar um protocolo superior para quem não é da cirurgia, para quem não é da pério ou do implante. São alguns implantes que você coloca no arco superior e coloca uma prótese parafusada, essa prótese fica fixa. Isso chama, então, prótese protocolo. Esse aluno em especial, e a outra opção de tratamento que ele deu era: vamos manter esses dentes, já que eles têm condições de ser mantidos, e vamos colocar implantes, vamos colocar próteses fixas, parciais fixas. Então, ele teve muito mais trabalho. Aí, entrou um dente incluso no meio do caminho, e a pergunta inicial dele era: quais são as vantagens de uma prótese protocolo em relação a uma prótese parcial fixa? E aí, a gente conversando sobre a pergunta inicial dele, ele me falou que então a pergunta inicial era essa e que o objetivo do trabalho dele era apresentar um caso. Eu falei: de jeito nenhum, a pergunta chulé dessa não vale a pena. Com a beleza que esse caso apresenta, não vale a pena você entrar. Ter todo o seu trabalho, todo o trabalho de desenvolver este caso clínico fazendo uma pergunta assim. Olha a beleza do trabalho dele. A pergunta inicial dele deveria ser: qual é a importância de centrar o tratamento, o resultado final do tratamento, no perfil do paciente? Hoje, para quem não sabe, todas as vezes que a gente vai fazer uma pesquisa clínica, a gente precisa colocar o paciente como centro dos resultados. Os resultados, eles têm que ir de encontro ao paciente. Por quê? Há um tempo atrás, a gente ia ler alguns resultados de pesquisa clínica e a gente observava assim: a diferença é estatisticamente significativa. Vamos dar um exemplo aleatório. Recobrimento reticular, que a gente estava falando de recobrimento no início. Então, eu obtive 0,1 milímetro de recobrimento reticular usando a técnica X. Opa, estatisticamente esse número é importante, é significativo em relação à técnica Y. Então, X é melhor que Y por causa de 0,1 milímetro. É muito pouco. E aí as pessoas começaram a se perguntar: pode ser numericamente significativo, mas não é clinicamente relevante. Sabe por quê, gente? Porque nós, na odontologia, temos que colocar o nosso paciente como sendo a parte mais importante do tratamento. Tudo que eu faço tem que trazer bem para o paciente.
Então, a beleza do trabalho desse aluno era levar em consideração os dentes remanescentes, porque todo mundo sabe, a literatura é muito clara nesse sentido, que dentes são muito melhor que implantes. Ponto final, não tem que discutir. Os dentes vieram para substituir dentes perdidos. Dentes que não são perdidos, a gente faz de tudo para manter. É por isso que eu sou periodontista, certo? Por isso que a Josi é periodontista, por isso que a Júlia Helena é periodontista, todo mundo que está me assistindo. É por isso que a doutora Karen, quando vai colocar implante, ela avalia se o dente está perdido ou não. Porque muitos dentes podem ser mantidos e o dente é muito melhor que implante. Então, quando esse meu aluno falou, não, que ele só fez isso, ele não fez só isso. Ele colocou o paciente no centro da questão. É o paciente que decide o que vai ser melhor para ele. É claro que o paciente não tem formação odontológica e a gente, enquanto dentista, nós temos obrigação de explicar para o paciente o que é melhor e o que é pior. E a gente ajuda na tomada de decisão, mas não é a gente que toma a decisão, certo? Então vamos lá, voltando para a pergunta inicial desse meu aluno. Então, qual era a pergunta inicial? Qual é a importância de se colocar a opinião do paciente na definição do plano de tratamento? Ou por que é melhor para o paciente a manutenção dos dentes utilizando uma prótese parcial fixa do que uma prótese protocolo? Daí a gente vai poder discutir capacidade mastigatória, propriocepção, satisfação pessoal, correção do sorriso, uma porção de coisas a gente pode discutir. Olha só, é só mudar a pergunta inicial, é só mudar o ponto de vista. Qual é o ponto de vista? É você ver beleza no seu trabalho, fazer uma pergunta uau! Como diria Yuri, que mandou aqui para nós, é só fazer uma pergunta matadora. Então, para aqueles que estão nos assistindo, por favor, eu tenho uma tarefa para vocês para a semana, para quarta-feira. Quem tiver interesse, coloca aqui a pergunta inicial do seu trabalho para a gente começar a trabalhar melhor nisso na quarta-feira, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para discutir hoje. Gente, publicação pessoal. Publicação pessoal nós chamamos de case reports ou também de case series, ou relato de caso ou relato de série de casos. As publicações pessoais, elas dentro da escala de evidência científica, da pirâmide de evidência científica, elas são a que tem menos evidência, porque elas trazem o resultado de uma técnica na mão de uma determinada pessoa. Qual que é o problema disso? O problema é que às vezes você é muito bom naquilo, você fez muito daquilo, então seus resultados são os melhores. Mas o mundo precisa saber, sabe por quê? Porque você tem que mostrar para os outros que aquela técnica, do jeito que você faz, funciona. E isso, muitas vezes, pode virar depois uma pesquisa clínica com um grupo grande de pacientes. Quando você faz uma série de casos, isso dá mais força ainda, impulsiona ainda mais as pessoas a quererem fazer casos como o seu. O que acontece nos case reports? Os case reports normalmente são aqueles casos uau, que dão super certo. Mas eu vou te falar uma outra coisa. É muito bom também quando a gente escreve case report de coisa que deu errado. É duro, mas é verdade. A gente só aprende quando erra. E o que acontece quando a gente erra? A gente faz, todo mundo faz e erra. A gente faz, erra, pensa naquilo que deu errado, corrige, faz de novo e acerta. É assim que funciona, sempre assim. Errou, fez, errou, pensa no erro, corrige, faz de novo e acerta. E assim vai sucessivamente. É o retalho que você melhorou, é aquela sutura que não teve mais deiscência, é o paciente que não perdeu mais implante, é a sutura, é o retalho que não infeccionou, é a medicação que você trocou. São detalhes. E sabe quando a gente vai saber que detalhe é esse? Quando a gente lê o que o colega escreveu. Certo? Então, os case reports, eles são muito importantes.
O Case Series é tão importante quanto o Case Report, só que ele tem um peso maior, porque você faz uma série de casos dentro de um protocolo que você desenvolveu. Às vezes as pessoas podem até utilizar esse Case Series como um piloto para um estudo futuro. Mas normalmente esses Case Series, eles seguem um protocolo, você desenvolve um protocolo então, e aí nesse protocolo você vai repetindo, e aí você faz a coleta desses dados. Nos Case Reports, você não vai rodar estatística, né? Obviamente, você não tem dado para isso. Você não consegue fazer estatística de um caso. Mas no Case Series você pode fazer sim uma estatística. É claro que você não vai fazer um cálculo amostral, porque dificilmente você começa um trabalho de trás para frente, né? Cálculo amostral você vai fazer quando você vai fazer um ensaio clínico, por exemplo. Uma pesquisa translacional, que você pega os resultados da pesquisa clínica e tenta levar para a sua clínica, para aquele paciente que não é perfeito, o paciente real, da vida real. Então, é aí que você vai fazer a sua pesquisa translacional. Mas aí a gente está enfrentando um problema de publicação. No Brasil, se você for publicar numa revista nacional, por exemplo, a revista Implant News, a Full Science, tem outras revistas brasileiras. Gente, quem souber a Dental Press, revistas brasileiras, vai escrevendo aqui para mim que eu tô meio esquecida hoje. Essas revistas, elas ainda não cobram para você publicar. E elas também, com exceção da Dental Press, elas não cobram que você faça a publicação em inglês. Não tem problema nenhum escrever em inglês. Quando você vai fazer o seu Case Series ou o seu Case Report, você tem que pensar para quem você quer mostrar o seu trabalho. Se for para dentista brasileiro, minha sugestão é publique em português. O Brasil forma um monte de dentista por ano, mas é muito mesmo. Só aqui em Curitiba, mais ou menos uns 400 por ano. Você acha que 400 pessoas sabem ler inglês? Então, para que você vai escrever um artigo para gente que não lê inglês? Pensa assim: o meu público está no Brasil e não lê inglês? Então, o seu público merece que você escreva em português. Certo? Agora, se você vai escrever, se você for publicar, por exemplo, na Brazilian Periodontology, eu acho que é isso, a revista da Sociedade Brasileira de Periodontia, a revista da Sobrap, ela exige que o seu artigo seja em inglês. Se você vai publicar na Dental Press, eles exigem que o seu artigo seja em inglês. É importante? É claro que é importante, porque quando você publica em língua estrangeira, você facilita o acesso a esse material por pessoas que não falam português. Mas, mais uma vez, qual é o seu foco? Se o seu foco é fazer com que as pessoas do seu entorno, as pessoas do seu país vejam a sua produção, então você escreve em português. Você quer que o seu material seja visto por pessoas que não falam português ou ainda pessoas que falam outra língua, o inglês é a língua de escolha, certo? Vamos continuar falando de trabalho, de problema para publicação. Quando você vai publicar em revistas internacionais, sabe qual é o problema? O custo. Hoje, publicar numa revista internacional é muito caro. Se você não estiver dentro de uma escola, ou se você não estiver dentro de uma instituição que tenha uma linha de fomento para pagar, essas publicações estão bem caras. Tem revistas na Europa que cobram cerca de 5.000 euros para publicar. Mas tem um outro negócio. A sua publicação está muito relacionada à capacidade, a possibilidade de publicação está muito relacionada com a relevância do seu assunto. É um case report ou um case series sem problema nenhum. Eu tenho certeza que o Christian Higashi que entrou aqui, ele tem dúzias e dúzias de casos maravilhosos para mostrar para o mundo. Mas eles são todos relevantes, eu tenho certeza disso. Mas quem é que está pagando para essa publicação? E tem uma coisa bem chatinha da gente falar. Quando você faz a publicação, você cede os direitos autorais da sua publicação para a revista. E a revista vai vender o seu artigo depois. Ou eles vão vender quando a pessoa encomenda, ela pede para ver esse artigo.
ou ainda, toda vez que alguém entrar lá no site da revista, ela vai pedir para você fazer assinatura. Então, a revista está vendendo o seu artigo. Sabe o artigo de quem? O artigo de quem realmente trabalhou. Eu não acho justo. Eu acho que deveria ter um outro jeito, mas isso não é assunto para hoje, certo? Vamos lá. Temos perguntinhas, temos perguntinhas. Ainda não. Ainda falando de publicação. Então, cuidado com as publicações. As publicações, o que a gente vai estar tratando no nosso workshop, você pode publicar para a revista, que são as publicações pessoais. Então, tem uma porção de pessoas que entrou lá no nosso grupo e disse que quer fazer publicação pessoal, mostrar o trabalho que tem feito. Ótimo, eu apoio. Se precisar de ajuda, por favor, entre em contato. Dá para a gente fazer uma porção de coisas legais. Mas tem gente também que está publicando, que está escrevendo para monografia, TCC. São tipos diferentes de redação científica. São redações que você tem que fazer. Então, TCC para quem está terminando a graduação. A monografia para quem está terminando a especialização. A dissertação para o mestrado, a tese para o doutorado e para o pós-doutorado. Os artigos, então, são para quem quer fazer suas publicações. Atenção! Muitas, mas muitas escolas de especialização têm sugerido e exigido que as monografias sejam casos clínicos, o que a gente está chamando de case reports. E aí, você vai seguir as normas da sua escola. Então, por exemplo, tem escola que pede para que você siga determinada norma de revista. Sabe por quê? Porque se o seu caso clínico tiver potencial para ser publicado, ele já está pronto. Você já fez dentro daquele formato que a revista exige. Quando você tem alguma escola em especial, às vezes eles já têm a norma de como esse artigo deve ser escrito, de como essa monografia, então, deve ser escrita. Então, você vai e segue as normas da escola que você entrou, certo? É bem simples, cada escola, eu venho dando esse curso em várias escolas e eu sempre peço para que a coordenação geral mande o exemplo que eles querem que os alunos sigam. Espera aí que tem perguntinha aqui. Estão me perguntando aqui como organizar e sintetizar as informações coletadas durante a revisão de literatura. Deixa eu contar uma coisa, não existe milagre, tá? Quando você começa a escrever, você já tem que ter estudado alguma coisa. Você já tem que ter feito pelo menos o caso clínico, enfim, você tem que ter algum material. Quando você vai fazer o caso clínico, normalmente você já leu alguma coisa, você já tem uma base de alguma coisa para você começar a escrever. Então, não tem como você começar a escrever assim, acordei hoje, uma luz me inspirou, vou sentar. Isso é para quem está escrevendo livro, né? Para quem está escrevendo artigo, desculpa, mas não existe essa luz. Existe sim. Hoje eu vou sentar no mocho, vou fazer um caso, uau. E a partir disso, então, você começa a estudar, vê na literatura quais são as possibilidades de responder aquela dúvida clínica que você tem, e a partir disso o seu artigo deslancha. Então, como é que eu posso organizar e sintetizar as informações coletadas durante a sua revisão de literatura? Minha cara Yuri. Você pode estar fazendo um fichamento. Existem várias maneiras de fazer fichamento. Algumas pessoas ensinam como você fazer esse fichamento utilizando inteligência artificial. Outras pessoas gostam de escrever no papel e caneta porque acham que eles aprendem melhor. Eu, particularmente, uso o Word. Eu vou colocando todas as informações que eu vou coletando, que eu acho que estão relacionadas com aquele assunto. Presta atenção, eu ainda não falei, não estou fazendo discussão nem nada. Eu só estou juntando material para que esse material seja a minha fonte de informação quando eu começar a escrever o meu trabalho. Tem uma pessoa curiosa que quer saber como eu comecei a escrever os meus artigos. Essa é uma longa história. Faz
Mais de 20 anos que isso aconteceu. Então, eu trabalhava com um professor muito, muito legal. E esse professor, ele começou a me dar tarefas. Então, eu tinha que ler os artigos, eu tinha que trabalhar na execução dos projetos. E aí, eu estava trabalhando e ele falou assim para mim: agora você vai ter que escrever esse relatório. Eu escrevi o relatório, achei que ficou o máximo. Ele olhou para mim e falou assim: toma a correção. Aí eu olhei na correção, não tinha nada, não tinha nenhuma palavra corrigida, nenhum risquinho de vermelho, que na época ainda usava caneta vermelha para corrigir. Aí eu falei: nossa, eu sou demais, né? Uau! Falei: e aí, professor, e agora? Ele falou: agora você senta e escreve direito, porque ficou horrível. E foi aí então que eu entendi que eu tinha muito que melhorar. Então, conversando com ele, ele começou a me explicar que eu precisava manter o foco em tudo que eu fosse escrever, eu precisava manter o foco se aquilo que eu estava escrevendo de alguma maneira respondia a essa pergunta que eu tinha elaborado lá no início do trabalho, essa pergunta que fez eu desenvolver toda aquela metodologia, toda aquele resultado, toda essa pergunta que gerou todo aquele resultado, se ela estava sendo respondida com cada parágrafo que eu estava escrevendo. E aí então aquele relatório me custou uns 5 relatórios, porque cada vez que eu levava para ele corrigir, aí ele começou a corrigir. Ele falou: não, agora dá para corrigir, né? Porque o samba que você fez não dá para entender nada. E aí então a gente começou nesse processo. E eu fui vendo, eu fui aprendendo com ele que aqueles erros eram óbvios. Então, às vezes eu estava escrevendo uma metodologia, ele falava assim para mim: presta atenção. Se eu tiver que reproduzir isso aí, eu vou conseguir reproduzir em detalhes? E eu falei para ele: isso é óbvio. Aí ele falou: é óbvio para você que fez, mas não é óbvio para eu que estou lendo. Volta e escreve em detalhes. Todas as vezes que eu estou corrigindo alguma coisa dos meus alunos, pessoal, eu penso: será que eu estou corrigindo? Será que eu estou escrevendo de maneira que quem vai ler é capaz de reproduzir? Mas vou contar uma outra história para vocês, essa é melhor ainda. Eu fui fazer um estágio numa universidade fora do país e, na época, o chefe dessa cadeira era um cara assim que eu era ídolo. Ai, meu Deus, eu vou ver o cara, ele existe, ele é de carne e osso. Aí, tô eu sentada na recepção dessa faculdade, esperando para a secretária me chamar para preencher papel e tudo mais. Aí, chegou um homem sentado do lado assim da entrada da secretaria, tinha um banco, na parede encostado nesse banco tinha um painel cheio de teses. Eram as teses defendidas todos os anos. Todos os anos os alunos colocavam a sua tese ali. Eu falei: nossa, que legal. E eu vi a tese desse professor, que eu era super fã, ainda sou fã dele, super fã. Aí eu olhei e pedi para ele: quem está assistindo a gente, a Joyce Bula Sanches, ela sabe dessa história. Eu estava olhando para essa estante de teses e aí chegou um senhor muito alto e falou assim para mim: o que você está olhando? Eu falei: aquela tese. Aí ele falou: você quer ler? Quero. Ele: vou pegar a chave para você. Aí eu pensei: nossa, esse moço ele deve trabalhar na secretaria, né? Porque ele vai pegar a chave com a secretária. E aí, ele pegou a chave, ele abriu, ele pegou a tese para mim, sentou do meu lado e falou assim: o que você quer ler dessa tese importante? Eu fui lá direto no artigo desse professor, uau, e eu falei assim: então, tem um problema nesse artigo. Aí ele falou: qual o problema? Eu falei: então, olha aqui, na descrição do material e método, quando o professor fulano fala que fez isso, está faltando um passo da cirurgia. Aí ele falou para mim: me explica melhor que eu não entendi. Aí eu já estava animada com a história. Eu falei: então, quando ele fala que é para fazer assim, 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 está faltando contar que é para fazer assim, assim, assim e assado. Aí ele falou: de onde você tirou isso? Eu falei: professor, porque... não, moça, é porque quando eu tentei fazer, eu vi que faltou. Então, eu acho que está faltando escrever.
Aí ele falou assim, e se você pudesse falar alguma coisa para a pessoa que escreveu isso aí, você diria o quê? Eu falei, eu não diria nada, né? Porque, afinal de contas, é o fulano. Aí ele falou, muito prazer, eu sou o fulano. Então, a minha cara caiu no chão, mas foi bom, porque ele falou, muito obrigado, você acabou de me dar uma luz, porque para mim, que já repeti esse procedimento zilhões de vezes, era óbvio. Eu falei, então, professor, não é óbvio, né? Mas acontece, não é raro, mas acontece muito. Ó, vou contar uma coisa para vocês aqui que eu ia contar só no final, mas eu acho importante. Esse curso não é o primeiro de redação científica. A gente já fez uma outra edição. Algumas pessoas compraram, a gente teve lá os alunos que me mandaram material para corrigir. E essas pessoas que compraram a primeira edição, elas vão receber um upgrade gratuito eterno. Então, todas as vezes que a gente fizer uma atualização desse curso, essas pessoas estão dentro do nosso banco de dados, elas vão receber essa atualização também. E algumas pessoas que compraram esse curso estão assistindo a nossa live agora. Então, para vocês que compraram o curso, por favor, me mande uma mensagem no WhatsApp, só para não esquecer de mandar para vocês a atualização sexta-feira, tá bom? Aí eu abro lá o acesso para vocês. Por favor. Deixa eu ver o que mais. Tem mais uma perguntinha. Sim. Estão me perguntando aqui, com todos esses... Gente, isso é sacanagem. A pessoa tá me chamando, tá dizendo assim, a senhora pode contar um pouco dessa história em todos esses muitos anos. É o seguinte, é verdade, já faz muitos anos, sim, e tem história boa e tem história ruim. A história ruim, quando eu leio os artigos, os primeiros artigos que eu escrevi, eu falo, gente, como é que pode, né? E ainda foi publicado e tudo mais. Mas isso é ótimo, porque a gente aprende o quanto a gente pode melhorar. E tem mais uma coisa legal. Eu fui aprendendo no decorrer desses anos como a gente consegue trabalhar melhor quando a gente faz parcerias. Quando duas pessoas ou mais escrevem ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando com a Natália e com a Isabela, que são embaixadoras nossas do Osteology Foundation. Vocês não têm ideia de como essas meninas estão trabalhando bem, porque elas trazem pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Tem uma outra coisa que acontece muito comigo. Meu marido não é da área da saúde, na verdade, meu marido é das exatas. E aí, quando eu estou trabalhando num artigo, eu estou rodando uma estatística ou eu estou tentando interpretar dados, às vezes eu chamo ele e falo assim, vem cá, preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me dê o seu ponto de vista a respeito desses dados. Aí ele lê os dados e eu vou explicando o que foi que eu estou encontrando. Aí várias vezes ele fala assim para mim, não, eu acho que isso não é importante por causa disso. Eu acho que isso é importante por causa daquilo outro. Às vezes, quando você está escrevendo e você está escrevendo sozinho, você não consegue achar a saída para o seu buraco. Então, peça ajuda para um colega, peça ajuda para um parceiro, traga mais pessoas para colaborar no seu trabalho. Eu sei que, o Alexandre Marques é um grande amigo que a implantodontia cerâmica me apresentou. O cara é um baita cirurgião, tem uma super experiência e ele vem fazendo muita coisa legal com implantodontia cerâmica. E o mais legal que ele tem feito, que eu tenho observado, é que ele vai coletando informações e pontos de vista de outros colegas para rechear o trabalho dele. Isso faz com que ele amplie os horizontes. Então, para todos esses colegas que têm essa dúvida sobre como fazer esse material render, amplie os seus horizontes, chamando outras pessoas para trabalhar com você. Às vezes pedindo para alguém de fora que não está relacionado com o seu trabalho, ler o seu trabalho, dar o seu ponto de vista. No meu caso, até quem não é da área da saúde consegue dar esse frescor que eu preciso para continuar o meu trabalho.
Olha só, vamos lá. Estão me perguntando aqui como é que a gente começa a escrever. Qual é o meu pulo do gato? Bem, cada um tem seu gato, né? Cada um sabe como é que seu gato pula. Mas assim, quando eu estou escrevendo caso clínico, eu sempre faço uma pergunta clínica. Então, eu gosto muito de recobrimento radicular. Agora a gente vem trabalhando muito com implante cerâmico também. Vamos falar de recobrimento radicular, que é mais legal. Recobrimento radicular. Eu gosto muito de usar substitutos mucosos. E eu gosto de associar substitutos mucosos com a técnica do túnel. Então, outro dia, eu e a Júlia Helena, a gente estava escrevendo um material e a gente estava coletando dados e eu falei para ela assim, Juju, vamos comparar se a gente tem resultado melhor com o túnel ou com a técnica de Zucchelli, utilizando o mesmo produto em regiões semelhantes? Aí a gente fez lá uma série de casos e a gente comparou esses resultados. Mas olha só, eu não estou falando que eu estou inventando moda. Eu só estou dizendo que era um material que eu já tinha na mão. Eu já tinha feito a técnica do túnel, da tunelização, utilizando substitutos mucosos, e eu já tinha feito uma outra técnica com reposicionamento coronal do retalho, utilizando substitutos mucosos. E eu queria saber qual dava o melhor resultado. Então, aí a gente foi coletando esses dados e aí a gente, então, montou o paper. E a Júlia acabou publicando esse paper faz pouquíssimo tempo. De todos esses materiais que eu estou falando aqui, se alguém tiver interesse, quiser saber de implante cerâmico, de recobrimento radicular, só não do material que a Isa, a Natália e eu estamos escrevendo, porque não está pronto ainda, mas quando tiver a gente manda também. Só mandar uma mensagem, deixa o seu contato, avisa o que você quer e aí a gente manda para você. Vamos lá. Outra perguntinha. Como começar a escrever os casos raros? Eu acho que essa pessoa, quando está falando de caso raro, está querendo dizer daqueles casos que são pouco vistos. Deve ser isso. Casos que são pouco vistos. Essa pessoa em especial está com uma paciente que tem doença periodontal, foi encaminhada para o tratamento, e essa paciente é sindrômica. O que essa pessoa quer fazer? Ela quer verificar a frequência de doença periodontal em pessoas que apresentam essa síndrome. Ótimo, vamos começar com a sua pergunta inicial. Então, a sua pergunta inicial é: existe relação entre doença periodontal ou existe uma maior frequência de doença periodontal em pessoas com a síndrome X? Essa é a sua pergunta inicial. Começamos por aí. Quando você faz essa pergunta inicial, agora você começa o seu trabalho. Vamos desenhar o objetivo do seu trabalho. O objetivo do seu trabalho, ele pode ser descrever, porque você não vai estar sugerindo nenhum tratamento diferente. Não sei, você precisa me dizer. A sua pergunta inicial pode, então, ser discutir a frequência? Também pode ser. Olha só, acabei de dar 2 informações importantes. O objetivo do seu trabalho a gente faz a partir da pergunta inicial com um verbo no infinitivo. Por quê? Porque verbos indicam ação. Infinitivos são verbos que terminam com ar, ir, primeira, segunda e terceira conjugação. Sempre vai ser analisar, discutir, comparar. Então, você que está lá com o seu paciente, com um paciente sindrômico que apresenta doença periodontal, você pode discutir, analisar, comparar, que mais? Estudar. O verbo que você quiser que defina melhor a ação que você vai fazer. Definiu sua pergunta inicial.
Estabeleceu o seu objetivo? Agora é hora de narrar o seu caso clínico. Vai narrar o seu caso clínico em detalhes. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu ver qual é o nome da pessoa. Não posso falar o nome, né? Vamos pensar o seguinte. Eu, que não conheço a sua paciente, consigo identificar os sinais que ela apresenta nos meus pacientes? Como? Aí você vai escrever paciente, gênero feminino, masculino, indefinido, idade tal, compareceu à clínica com indicação ou procurou atendimento por indicação do seu clínico geral, apresentando sinais clínicos ou apresentando os seguintes sinais, blá, 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 blá. Você descreve o que essa paciente apresentou. Aí você fala que você desconfiou disso, disso, disso e que você pediu exames complementares. Quais foram esses exames? Exame tal, 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 tal. Quando o exame chegou, qual foi o resultado? Aí você escreve. Por quê? Porque quando você receber essas informações, foi a partir daí que você definiu o diagnóstico, não foi? Então, eu quero repetir isso no meu paciente. Para eu repetir, eu preciso saber todo o passo a passo que você fez. E aí o paciente vem, então, com essa síndrome, e aí você coloca qual foi o plano de tratamento sugerido. Aí você vai colocar que esse paciente com essa síndrome apresenta uma frequência maior, blá, 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 blá. E aí você escreve lá tudo o que você fez, a reavaliação, se a paciente agora tem uma doença estabilizada ou se ela ainda está em evolução. Se ela está em evolução, você tem que escrever o que você fez, certo? Vamos falar de resultados. Quais foram os resultados que você encontrou? O paciente ficou em remissão? O paciente não apresentou remissão? Teve melhora? Teve piora? Perdeu o dente? Apareceu mais algum outro problema não associado com a doença periodontal, mas associado com a síndrome e você também teve que tratar? Aí vamos discutir. Cada parágrafo da sua discussão, ela tem que estar ligada com a sua pergunta inicial. Vamos considerar que você falou, vamos discutir a frequência de doença periodontal em pacientes com essa síndrome. Primeiro parágrafo. Qual é a frequência observada na literatura? A literatura mostra que tantos pacientes assim apresentam, com essa síndrome, apresentam perda de inserção. Ou a perda de inserção é mais encontrada em pacientes com a síndrome tal, conforme relatado na literatura. A paciente que nos procurou, a paciente relatada acima, apresenta tais e tais sinais, com perda de inserção assim, de acordo ou em desacordo com a literatura já pesquisada. Segundo parágrafo. Qual foi outro problema relacionado com a síndrome no tratamento para a doença periodontal? Essa paciente tem falta de habilidade manual, a paciente tem dificuldade para escovar. Tem que estar tudo reportado, porque doença periodontal está estritamente relacionada. Fator etiológico primário para a doença periodontal é placa bacteriana. Se o paciente não escova, aumenta a quantidade de placa bacteriana, aumenta a chance de desenvolvimento de doença periodontal, perda de inserção. Vamos lá. Terminamos de escrever a sua discussão, agora nós vamos para a sua conclusão. Qual é a sua conclusão? Respondeu a sua pergunta inicial? Se respondeu, concluiu. Se não respondeu, volta que você precisa estudar um pouquinho mais, certo? Bem simples, é o que você tem que fazer. Blá, blá, blá. Ok. Alguma perguntinha aqui, pessoal? Sobre como a gente tá... o que a gente precisa fazer para a redação? Então, acho que eu já respondi todas as perguntinhas. Então, é o seguinte. Quarta-feira, a gente vai estar falando sobre a elaboração de estratégias. A gente vai estar falando de elaboração de estratégias de busca. Quais são essas estratégias de busca? São as palavras que você vai usar nos buscadores. Espera aí,
Como é que a gente usa essas palavras? Existem algumas regrinhas, existem algumas palavrinhas mágicas que vão ajudar a gente a escolher melhor e obter melhores resultados na nossa estratégia de busca. Então, a gente vai falar de estratégia de busca, plataformas de busca e utilização de operadores booleanos. Para quem entrou agora e não sabe, preciso avisar, vou relembrar. Todos os que compraram a primeira edição da escrita científica, da redação científica em odontologia, vão receber o upgrade gratuito, ad eterno. Então, todas as vezes que a gente tiver uma atualização de conteúdo, a gente vai estar mandando para vocês. Para não ficar chato, quem comprar a segunda edição, a gente também vai fazer, só que com número limitado, tá, pessoal? Então, a primeira edição, quem comprou a primeira edição, a gente já sabe, né, o número. Então, a gente vai mandar a segunda edição. Não esquece de me mandar um WhatsApp só para não esquecer. E quem comprou e quem comprar a segunda edição, um número limitado de alunos, a gente também vai permitir estar fazendo esse upgrade. Quem não entrou no nosso grupo de WhatsApp, aproveita, entra no link da minha bio e se inscreve, porque a gente está mandando material complementar, além da gente deixar vocês sempre atualizados do que a gente está fazendo. Certo? Ficamos por aqui. Quem tiver pergunta, manda um direct. Quem tiver no grupo de WhatsApp, manda pergunta por grupo de WhatsApp. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vejo vocês na quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Até mais, gente. Tchau!